Eu já queria fazer esse vídeo há algum tempo, porém eu estava esperando ter realmente um respaldo do que eu estou falando, porque aqui eu não faço predileções das coisas que eu vou falar, não é nada inventado, sabe? É algo que é pesquisado. E como é algo muito sério, que é falar sobre questões, eu tinha que ter essa pesquisa aprofundada. E eu descobri isso através de pesquisas na internet e também com avaliadores das bancas em geral. E a observância também das questões que eu faço ao longo dos anos. Como é que as questões elas são filtradas e por que eu falo que você tem que fazer questões antigas e não questões inéditas? Gente, tá tendo um boom de questões inéditas no site de questões. E eu entendo que você queira fazer questões inéditas porque a sua lógica é a mesma que a minha quando eu comecei a fazer questões. E por isso que eu reprovei muito. Quando eu comecei a estudar para concurso, eu comecei a estudar estudando para o cartórios, porque ia ter um concurso aqui na minha cidade, né, no TJ Maranhão. E eu era muito empolgada, porque afinal, eu tinha sido aprovada na UAB, no oitavo, quase ia pro nono período, então eu tava assim, me achando, mal sabia eu o tombo que eu ia levar. Mas enfim, eu tava me achando, porque eu tinha feito muitas questões na OAB, estudando sozinha, e eu falei, o caminho é esse aqui, fazer questões. Porém, surgiu um filtro no meu site de questões que eram chamado questões inéditas. E o que eu pensei, que é o que você também deve pensar? Bom, se são questões inéditas, então eu tô fazendo algo que ainda pode cair. Porque as questões que já foram trabalhadas, o examinador não coloca mais. E assim, gente, eu fiquei um ano só fazendo questões inéditas. Ledo engano? E eu vou te explicar o porquê. Quando eu fui fazer, acho que foi a PC São Paulo, eu vi que tinha muita questão que tinha nos simulados que eu fiz assim, en passant, sabe? Coisas que eu não levei em consideração. Só que eu percebi que eram questões antigas. E eu fiquei assim, nossa, por que estão caindo questões antigas? E hoje eu vou falar pra vocês por quê, tá? O examinador, isso eu aprendi com uma pessoa que trabalha na Sebrasp. Tem até uma rede social que eu vou deixar aqui embaixo. O examinador, ele pega as pessoas que foram aprovadas no concurso e ele vai observar quais foram as questões que tiveram mais erros e as que tiveram mais acertos dentre as pessoas que foram aprovadas. Por que dentre as pessoas que foram aprovadas? Porque com base no erro e acerto deles, eles vão ver se aquelas pessoas que mais acertaram questões conseguiram acertar aquelas questões determinadas. Por exemplo, se uma questão foi mais difícil, então o examinador vai entender que aquela questão que as pessoas que mais erraram dentre as que foram aprovadas é porque é considerada uma questão difícil. Ou então, se todas elas acertaram uma determinada questão e os que foram reprovados também, então é considerado uma questão fácil. Então, assim, o examinador ele vai fazendo um filtro com base nas questões antigas. Você pode ver, por exemplo, o assunto de poderes administrativos. Tem determinadas bancas que ele faz uma lógica. Se nesse ano eu cobrei, então eu vou passar 2 anos sem cobrar. Aí ele cobra no outro ano. Então, assim, tenha uma coisa em mente. Não dá para você inventar assuntos. Dá para você tornar mais difícil aquilo que foi cobrado. Mas dentre o que já foi cobrado, o examinador ele sempre vai pegar questões antigas, gente, porque aquilo é o parâmetro dele. Entendeu? Agora que minha cabeça explode, porque foi uma coisa que pra mim não tinha lógica, mas hoje tem. E uma coisa que eu vou falar pra vocês de suma importância, né, agora que eu já te falei da importância de fazer questões anteriores e questões antigas, é que eu não fazia questões no intuito de acertar. Como assim, Bia? Tu não queria acertar as questões? Não é isso. É porque como era um treino, eu não dava muito valor. Assim, tipo, se eu acertar ou errar, tanto faz. Mas tem uma coisa escondida que eu não vejo ninguém mais falando, que eu vou falar aqui pra vocês, que é algo que eu observei. Eu tava treinando LPO, e sim, gente, vou fazer uma análise com LPO. LPO é uma modalidade esportiva que é levantamento de peso olímpico. E quando eu tava sem peso, só com a barra, eu tava fazendo um movimento de forma desleixada. E o meu professor me chamou a atenção e falou assim, Bia, você tem que fazer a preparação, você tem que fazer o treino, né,
da modalidade antes de você pegar o peso, senão o seu músculo não vai começar a fazer força. E aquilo ali me deu um start. Cara, como é que eu vou fazer questões de forma desleixada só por uma questão de número? Tem gente que fala assim, eu fiz 50, 70 mil questões. Tá, mas você observou o que você errou, o que você acertou? Você tá fazendo um filtro do que realmente importa? Porque só por quantidade não adianta você bater lá o site de questões, 100 mil questões, e na hora você não saber a medida do que você tá acertando, do que você tá errando, se você tá filtrando aquilo na sua cabeça. E eu passei assim, nossa, ele tem razão, eu tenho que treinar de uma forma efetiva. E voltando ao que eu falei, que eu ia falar pra vocês, o que ninguém fala, é o fato de que, com o tempo, por exemplo, agora eu tô focando na Sebrasp, né? Com o tempo, eu sei que uma questão tá errada pela forma que o examinador fala, pra vocês terem noção. São coisas, assim, muito sucintas que na hora da prova vai te salvar. Gente, por diversas vezes, quando eu tô fazendo questões agora pra valer, porque esse foi um erro meu e aqui eu trago erros meus pra vocês nesse canal, porque a gente fala sobre as nossas experiências de concurso e tal. E eu não tenho por que não ser muito honesta com vocês, sabe? Então, assim, outra lição que eu quero deixar aqui de vida, né, agora que você deve estar se questionando se o que eu tô falando é verdade ou não, sobre questões antigas, sobre o fato de você precisar treinar de forma muito séria, tenha em mente, isso é uma coisa que eu aprendi e é uma coisa pela qual eu não desrespeito as pessoas mais velhas que eu, mesmo que elas não tenham tido a mesma educação que eu, mesmo que elas não tenham tido as mesmas regalias que eu, e isso às vezes te dá uma impressão de que você é superior, intelectualmente falando. Mas por quê? Eu sei que aquela pessoa viveu mais que eu. E a pessoa que ela vive mais, ela tira muitos conceitos que antes ela tinha. Então eu sempre sei que a eu do futuro talvez não concorde com o que eu tô falando agora. Porém, eu sabendo da, muitas vezes, insignificância que eu entendo hoje, eu vou saber que o meu conhecimento de amanhã vai ser melhor. Eu dei uma enrolada aqui, mas só para dizer para vocês que não tenho verdades absolutas, né? Aqui utilizando um pleonasmo mesmo, não tem uma verdade absoluta na sua vida. Se você tá disposto a aprender, até mesmo para concurso, para qualquer coisa na vida, não fique fechado no seu mundinho com o que uma pessoa fala para você, porque não há professor melhor do que você mesmo da lição que é a vida. Não há. Então, você vai saber se o melhor para você é questões, você vai saber se o melhor para você é videoaula. Você se conhece mais do que qualquer outra pessoa no mundo, que qualquer outro professor no mundo. E o estudo para concurso, ele nunca vai ser de todos, tá? Vai ser algo particular. Você entende as suas limitações, você entende se você precisa chegar depois de 8 horas cansado do trabalho, né? Você sabe se você tá numa condição ruim, que mesmo que você fique em casa, você tá com pessoas que você não suporta, ou então você tá simplesmente precisando salvar a vida de pessoas que você ama, da sua família, dos seus filhos. Então não tenha verdades absolutas por isso, porque só você mesmo pode se salvar. Só você mesmo sabe exatamente qual é o seu erro quando você estuda. Então, não siga gurus, não seja especialista em tudo. Ninguém é especialista em tudo. Hoje as pessoas são boas em darem opiniões, mas não querem saber a fundo de nada. Então não seja especialista em tudo, tá? Porque isso é humanamente impossível. Filtre as coisas que você acredita serem relevantes e vá com fé, sabe? Fé que eu digo não espiritual, às vezes fé mesmo de acreditar em você, né? Sem outra coisa. E, gente, deixem sugestões aqui sobre o que vocês querem de vídeo pra gente aprimorar o canal. E se vocês tiverem gostado do vídeo,